Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao capítulo 9 no livro de História, falando sobre o processo de colonização da América Espanhola. É, Como a gente já sabe, esse período do século XIV, século XV, é um período em que a gente vai ter uma formação dos estados nacionais, na qual 4 países europeus eles vão enriquecer, né, bastante em busca de metais preciosos, principalmente. Esses 4 países vão ser Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Esses 4 países eles vão colonizar o continente americano, certo? Então a Inglaterra e a França ela vai colonizar ali a parte, principalmente a parte da América do Norte. França, Espanha vai colonizar ali a parte da América Central e a Espanha novamente, Portugal vai colonizar ali principalmente a América do Sul. Brasil foi colonizado por Portugal, outros países que são nossos vizinhos foram colonizados pela Espanha, certo? A Holanda também chegou aqui, mas a Holanda não teve tanta força quanto esses 4 países, certo? E aí, para a gente entender esse processo de colonização da América Espanhola, é importante que vocês saibam que quando a Espanha chega no continente americano, ele vai fazer um processo de colonização muito rápido e muito agressivo. É, os espanhóis, assim como os outros países que eu citei para vocês, né, outros países europeus, eles tinham o desejo de enriquecer com ouro e prata, principalmente, já que era a principal fonte de economia é, na época, certo? Mas esse desejo de enriquecer dos espanhóis, ele era enriquecer de qualquer forma. Para vocês terem noção, quando os espanhóis chegaram no México, saiu, né, de 25 milhões de habitantes para 1 milhão de habitantes. É, então, para vocês terem noção, como foi muito agressivo essa colonização na América Espanhola, porque eles de fato eles destruíram muitas nações que viviam nesses territórios. É importante lembrar, gente, os países europeus eles não descobriram o continente americano, porque já haviam pessoas vivendo aqui nesse território. Quando eles chegaram aqui, no caso dos espanhóis, por exemplo, eles dizimaram nações, dizimaram populações que já viviam nesse território, certo? Tanto que, como fala no livro de vocês, vai existir o processo de aculturação, certo? O que é esse processo de aculturação? É um processo de modificação cultural do indivíduo, ou do grupo, ou de um povo, que se adapta a outra cultura, né? E vai retirar traços significativos. Contudo, esse processo de aculturação, ele é muito violento, gente. Porque muitas vezes, nesse processo de aculturação, vai existir a partir de uma colonização, na qual os colonizadores eles vão impor, né, de maneira, né, violenta, de maneira agressiva, a sua cultura, a sua religião, a sua língua, o seu nome, até o seu nome, o seu sobrenome, eles vão retirar dos nativos, né, dos povos indígenas que viviam aqui no território, é, para colocar o seu nome e seu sobrenome, né, colocar um nome e um sobrenome cristão. Então, esse processo de aculturação é quando um povo impõe a sua cultura de maneira violenta, principalmente, em outro povo, certo? E isso vai acontecer aqui. E aí, gente, vai existir nesse processo de colonização o momento em que vai ser muito devastador. Esse momento vai ser quando o conquistador Hernán Cortés ele vai liderar ações militares que vão subjugar o Império Azteca. Lembrem-se que nesse período os povos astecas, os incas, os maias, são povos indígenas, né, que viviam aqui
no continente americano. Claro que eles não chamavam esse continente de americano, quem vai dar esse nome vai ser os próprios europeus, aí é justamente os processos de aculturação, certo? E aí Hernán Cortés, né, liderando essas ações militares, eles vão subjugar o Império Azteca, que era controlado pelo Moctezuma. E aí como que vai acontecer essa subjugação, certo? Primeiro que os europeus, eles tinham uma superioridade bélica, ou seja, eles tinham uma superioridade de armas. Para vocês terem noção, os europeus eles vão utilizar cavalo nesse momento de dominação. E o cavalo, ele era um animal, uma novidade para os povos nativos que viviam aqui no continente americano. Uma outra forma de dominar os povos nativos, os povos indígenas que viviam aqui, é porque os europeus, eles trouxeram diversas doenças, e aí eles vão acabar matando esses nativos em poucos dias, porque os nativos, eles não tinham anticorpos para reagir a essas doenças. As epidemias também vai ser a causa de matar diversas populações nativas em poucos dias. E um outro fator dessa conquista do Hernán Cortés é que eles vão instigar, né, o confronto, o acirramento das rivalidades que existiam entre as aldeias locais. E aí percebam os motivos que fazem com que esse conquistador, Hernán Cortés, consiga subjugar o Império Azteca, certo? E aí, quando eles conseguem dominar o Império Azteca, eles vão logo de cara fazer os primeiros núcleos de povoamento espanhol. O primeiro núcleo vai acontecer de 1496 e 1508. Tudo isso tem no livro de vocês, tá, gente, também. Esse primeiro núcleo, ele foi o primeiro povoamento organizado para qual os espanhóis vão, né, começar a ser trazidos para cá para restabelecer a sua vida e ajudar esse processo de colonização. E o ponto inicial vai ser a ilha de Hispaniola, que é conhecida como Haiti, certo? E aí o segundo núcleo vai ser quando os espanhóis eles vão se deslocar para a parte central da América e depois eles vão dominar o território do Panamá. O terceiro núcleo vai ser as investidas do Hernán Cortés, desse conquistador espanhol. Em 1517 ele vai chegar no México, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês. E ele vai entrar em contato com os astecas, ele vai subjugar os astecas. O quarto núcleo se deu de 1536 a 1580. Dessa forma, ele vai se consolidar a dominação ali no Peru. E o quinto núcleo, ele foi organizado na bacia do Rio Prata, que fica na atual Buenos Aires, na Argentina. Então, percebam que eles vão se deslocando nesses núcleos para aumentar a sua colonização, certo? E para funcionar essa colonização, eles precisam de uma administração, certo? A administração vai ocorrer por adelantados. Adelantados, ele se refere às grandes extensões territoriais que eram dadas às pessoas que as conquistassem. Essas pessoas eram os espanhóis. Então, esses homens espanhóis, eles vão receber as terras e aí eles tinham autonomia de administrar as terras de forma mais viável para eles. Então, eles assinavam um contrato que tinha a missão principalmente de catequizar os nativos ao cristianismo, além de entregar 1/5 do que retirassem das minas para a coroa espanhola. Esse 1/5, gente, ele é um pagamento que os espanhóis que estavam nessas terras, eles tinham que dar para a Espanha.
Por quê? Porque eles povoavam aqui, mas eles tinham que enriquecer, não era o continente americano, eles tinham que enriquecer, era a sua metrópole, que no caso era a Espanha. Por isso que eles pagavam um quinto do que eles retirassem das minas para a coroa espanhola, certo? E aí percebam, eles tinham a missão de catequizar os índios. Eu quero que vocês tenham a ideia de que os nativos que viviam aqui antes da chegada dos europeus, eles tinham outra forma de espiritualidade. A partir do momento em que os europeus chegam aqui no continente americano e eles impõem o cristianismo nesse povo, eles estão retirando o direito dos nativos, dos povos indígenas, de cultuar, né, de se relacionar espiritualmente do jeito que eles se relacionavam. O nome disso é o que a gente falou lá em cima, a aculturação, né? Eles estão impondo a sua cultura, a sua religião nesses povos nativos. E uma outra forma de administração vai ser a casa de contratação, que ela vai ser criada em 1503, que era uma espécie de empresa, né, que tinha por obrigação fiscalizar e administrar as relações comerciais e a produção do ouro e da prata. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre esse processo da colonização espanhola, certo? E aí, para a gente concluir essa primeira parte, façam as atividades da página 202 e 203. Se eu não me engano, são só 5 ou 6 questõezinhas lá para vocês absorverem. E a gente vai falar mais sobre isso na aula online. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.